Boa noite, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre métodos contraceptivos. Vamos começar falando da contracepção oral de emergência, a conhecida pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte ela deve ser utilizada em casos emergenciais, pois ela não pode ser um substitutivo para os métodos de planejamento familiar. Até porque a pílula do dia seguinte ela pode até prevenir uma gestação indesejada, mas ela não previne uma DST. Então, ela não pode ser um substitutivo da camisinha. O orientado é que a mulher ela tome a pílula o mais rápido possível após a relação sexual desprotegida, já que o prazo limite de eficácia é de 72 horas após a relação. Ou seja, quanto mais rápido a mulher tomar a pílula do dia seguinte, maior vai ser a chance de eficácia. Apesar que, se por acaso a mulher ela tiver ovulado durante a relação sexual, ela tiver com o ovócito secundário presentes nas tubas uterinas e se o espermatozoide ele já tiver chegado e realizado a fecundação, esse método de pílula do dia seguinte ele se torna ineficaz, porque já ocorreu a concepção. Então, por mais que a mulher ela tome a pílula do dia seguinte, ela vai gerar uma criança, porque a pílula do dia seguinte ela é um método de contracepção, ou seja, ela só assegura que a mulher não irá engravidar se o espermatozoide ainda não tiver atingido o óvulo. Após haver a concepção, ela não é utilizada mais de forma eficaz, porque ela não é uma medicação abortiva, ela é contraceptiva. Essa medicação ela é de fácil acesso na atenção básica e ela pode ser utilizada em casos de sexo forçado, que é o sexo sem o consentimento da mulher. Então, ela já pode ir na atenção básica e pedir os métodos contraceptivos, mas em geral o que a gente orienta é que ela vá em um hospital especializado já para fazer exames de sangue, para saber se ela não contraiu nenhum tipo de doença com essa relação sexual. Também pode ser utilizado quando há rompimento do preservativo, quando há deslocamento do DIU e também esquecimento de 2 ou mais pílulas da cartelinha de anticoncepcionais diários. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias, é orientado que a mulher utilize a pílula do dia seguinte. Outro método contraceptivo que pode ser utilizado é o implante subcutâneo, que ele é um bastonete bastante pequeno que é inserido sob a pele do braço da mulher para atuar como contraceptivo. Eles são constituídos por um material maleável, siliconizado, o qual contém hormônio progestogênio, que é liberado homogeneamente na corrente sanguínea. Permite a liberação lenta e constante do hormônio, não necessitando de nenhum tipo de ação e ou manipulação por parte da mulher, que poderiam gerar algum erro de uso. Então, uma vez que a mulher ela faz esse implante subcutâneo, o hormônio ele é liberado aos poucos, todos os dias, por um período de até 3 anos, que é a durabilidade do implante. Esse hormônio ele impede que os ovários liberem os óvulos, mas também torna o muco cervical mais espesso, dificultando a motilidade do esperma ao redor do útero e a fertilidade dos óvulos. Então, ele atua de 2 maneiras conjuntas no organismo. Ao mesmo tempo que ele impede a ovulação feminina, ele vai fazer com que o útero ele impeça que o espermatozoide ele consiga ir em direção às tubas uterinas. Então, se por acaso, mesmo tomando um anticoncepcional, a mulher ovular, o espermatozoide ele vai ter mais dificuldade de contrair esse ovócito secundário. Em geral, esse método ele não é muito aceito pelas mulheres por se tratar de um procedimento invasivo. Só que o tamanho do implante, ele é do tamanho de um palito de dente. Então, ele é bem pequenininho e, normalmente, após colocá-lo, ele se torna indolor. Então, a mulher ela não vai ter nenhum tipo de dor local, porque ele é feito de um material bastante maleável. O implante ele deve ser inserido preferencialmente 5 dias após o início da menstruação e a mulher deve realizar os testes de gravidez de urina antes do implante. A mulher deve ser orientada a ficar em abstinência sexual ou usar outro método contraceptivo durante 7 dias após a inserção do implante e realizar outro teste de gravidez após 3 ou 4 semanas de uso do implante. Os implantes subcutâneos eles são considerados métodos contraceptivos de longa duração, podendo ficar de 3 a 5 anos.
ele é rapidamente reversível após a sua remoção. Então, se por acaso a mulher ela quiser gerar uma criança, é só retirar o implante subcutâneo, que rapidamente ela poderá começar novamente a ovular e gerar um filho. Pode ser utilizado por mulheres de todas as idades, mas tem como ponto negativo que ele não impede as doenças sexualmente transmissíveis, então ele deve ser utilizado em conjunto com o preservativo. Apresenta alguns efeitos secundários como sangramento, amenorreia, ausência de menstruação, acne, dor nas mamas, aumento do peso, cistos ovarianos, inflamação e infecção no local de implante. O adesivo transdérmico também é um método contraceptivo bastante utilizado pelas mulheres, por ser seguro e indolor. A partir do momento que o adesivo ele é colocado na pele, ele libera hormônios de estrógeno e progesterona sintéticos que irão prevenir a gestação. Normalmente, quando você compra o adesivo transdérmico, ele vem 3 adesivos, porque você vai utilizar um por semana. Os hormônios combinados, eles são absorvidos pela pele diariamente e sua eficácia é bastante alta. Apenas 1% das mulheres que utilizam esse método contraceptivo engravidaram. Ele utiliza como referência o ciclo de 21 dias e a troca do adesivo deve ocorrer toda semana, nos dias 1, 8 e 15 do ciclo menstrual. Conforme vocês podem ver na imagem abaixo, o adesivo transdérmico ele pode ser colocado em várias partes do corpo. Só que uma vez que ele é fixado, ele só pode ser retirado após os 7 dias. Então, antes de fixá-lo em uma parte da pele, você tem que observar se ele vai causar algum desconforto, se ele vai ficar muito aparente, porque uma vez fixado, ele não pode ser retirado. As vantagens dos adesivos transdérmicos é que não é necessário tomar pílulas todos os dias, e os hormônios eles são absorvidos pela pele e vão para a circulação sanguínea, evitando efeitos colaterais desagradáveis da pílula. Vamos falar agora dos métodos comportamentais que são considerados contraceptivos. O primeiro deles é o muco cervical. Esse método ele baseia-se na identificação do período fértil por meio da autoobservação das características do muco cervical. O muco cervical ele é uma substância líquida produzida pelo colo uterino que impede as bactérias da região íntima da mulher de conseguir entrar no colo uterino. Assim, o útero ele se mantém saudável. Durante o período fértil, há aumento da umidade e da lubrificação da vagina, devido à ação do estrogênio, e o muco ele se torna mais transparente, elástico, escorregadio e semelhante à clara de ovo. Quando a mulher ela não está no período fértil, o muco cervical muitas vezes ele pode estar ausente ou presente em pequena quantidade. Ele se apresenta mais esbranquiçado e ele não tem elasticidade. Sabendo essas características, a mulher ela vai poder fazer a autoavaliação do muco cervical para saber se ela está ou não no período fértil. Para fazer essa avaliação, é necessário que a mulher esteja nua e introduza o dedo indicador no canal vaginal para observar a secreção dessa região. Ela vai retirar o dedo e observar se o muco está presente em quantidade suficiente e se está elástico ou não. Se o muco ele tiver em grande quantidade e ele tiver elástico, então possivelmente essa mulher ela vai estar no período fértil. Se ele tiver em pequena quantidade, esbranquiçado e ele não apresentar elasticidade, aí essa mulher ela não está no período fértil. Agora vamos observar que esse método ele não é altamente eficaz, até porque se a mulher tiver relação sexual sem uso de preservativo, o espermatozoide ele pode permanecer vários dias lá no colo uterino, lá nas tubas uterinas, esperando que o ovócito secundário seja liberado para ocorrer a fecundação. Então, se por acaso a mulher ela fez o autoexame hoje e o muco ele estava esbranquiçado, sem elasticidade, em quantidade insuficiente, então a mulher ela vai pensar que não está no período fértil, então pode manter relação sexual sem uso de preservativo. O espermatozoide, vai sair junto com a ejaculação, vai ficar no colo uterino esperando a ovulação.
Então a mulher ela pode engravidar se ela confiar só nesse método mucocervical. Conforme eu já falei a vocês, nenhum método contraceptivo ele é 100% seguro, mas esse é um dos mais arriscados. O casal ele deve evitar relações sexuais e usar métodos de barreira por até 4 dias após o pico do muco. A secreção do muco cervical atinge um pico quando o muco está mais fino, fluido e elástico, conforme eu falei a vocês. Esse método, o muco cervical, ele é considerado um método simples porque toda mulher, quando ela é orientada, ela pode identificar o muco cervical. O índice de falha é de 15 a 28%, que conforme eu falar a vocês, ele é razoavelmente grande. Não é recomendado para as mulheres com alterações psicológicas ou psiquiátricas e pode ser utilizado tanto para as mulheres que querem gerir, né, que é a concepção, e para as mulheres que querem evitar, que é a contracepção. Vamos falar agora dos métodos de barreira vaginais. O espermicida, ele é uma substância química que forma uma película que recobre a vagina e o colo uterino. Ela atua mobilizando os espermatozoides devido a uma lesão em sua membrana ou destruindo os mesmos. Ele está disponível no mercado em forma de creme, geleias, espumas e óvulos. O espermicida ele deve ser colocado no fundo da vagina com os dedos ou utilizando um aplicador antes da relação sexual. A espuma, geleia ou creme pode ser colocada de forma imediata antes da relação. Embora esse método ele seja considerado de uso fácil, barato e isento de efeitos colaterais, ele é pouco utilizado no Brasil e muitas vezes ele não é encontrado para vender nas farmácias e nem é liberado de forma gratuita pelo SUS. O diafragma também é considerado um método contraceptivo de barreira e ele é um dispositivo circular de borracha ou silicone em forma de cúpula e possui uma mola flexível. E ao ser introduzido no canal vaginal, ele forma uma barreira física de proteção no colo uterino. Antes da introdução, é recomendado que se utilize um espermicida para aumentar a eficácia do método e ele possui vários tamanhos diferentes, por isso é necessário que seja feita a medida por um profissional de saúde. As vantagens desse método é que ele pode ser usado na hora que precisar, pode ser facilmente carregado com você, não é afetado por outras medicações e pode ser utilizado durante a amamentação. E também esse método é considerado livre de hormônios. Como ponto negativo tem que o uso pode exigir prática, então não é toda mulher que vai saber introduzir. Exige que você controle o número de horas que permanece no lugar, porque o diafragma ele pode permanecer até 24 horas, sendo que a cada relação sexual a mulher ela tem que colocar mais espermicida. Nem sempre é adequado para mulheres que já tiveram filhos. Esse método ele requer o uso de espermicida antes de todas as relações para atingir sua maior eficácia e ele pode interferir na espontaneidade da vida sexual do casal. O método também requer consulta inicial com um profissional da saúde para verificar o tamanho adequado e ele pode causar irritação, reações alérgicas e infecção do trato urinário. A seguir, eu coloquei imagens da forma como o diafragma ele é inserido no canal vaginal. Para remover o diafragma, requer alguns cuidados. Ele só pode ser removido de 6 a 8 horas após a ejaculação. Ele não deve ficar no canal vaginal por um período maior de 24 horas, porque ele pode causar um choque tóxico. Para você retirá-lo, é necessário que você coloque o dedo na vagina até sentir a borda do diafragma. Desloca-se o diafragma para baixo e para fora, e tem que ter cuidado para não rasgar com a unha. Você deve lavá-lo com água e sabonete depois de cada uso e verificar se não apresentou nenhum furo. Secar em local limpo e seco e a durabilidade desse diafragma é de 2 a 3 anos.
Utilizando esse método da forma correta, seguindo as orientações do ginecologista ou da enfermeira, você terá um método contraceptivo eficaz e duradouro. Vamos falar agora da laqueadura tubária, que é considerado um método definitivo de contracepção. Conforme eu falei a vocês na aula passada, embora seja um procedimento considerado muito eficaz, ele tem uma burocracia enorme para ter a aprovação da cirurgia, até por ser considerado um procedimento permanente e que, embora ele seja reversível, a reversão é muito difícil e muito cara. Por isso é necessário que a mulher ela preencha alguns requisitos, como ser maior de 25 anos ou ter 2 filhos vivos, e também a cirurgia ela só pode ser realizada com a assinatura do cônjuge. Por ser considerado um procedimento permanente, não há necessidade da mulher lembrar-se do uso do método. Esse método ele não interfere nas relações sexuais, pelo contrário, ele pode aumentar o prazer sexual, uma vez que a mulher ela não vai ficar se preocupando com a gestação indesejada. Esse método ele não apresenta efeitos colaterais ao longo do tempo. Esse procedimento pode ser realizado de 2 maneiras diferentes. Pode ser através da via vaginal e também através da via abdominal, que é através da laparoscopia. É considerado um procedimento menos invasivo, mais seguro, com menos riscos à saúde da mulher, menos riscos de complicações e menos doloroso. A laqueadura ela também apresenta algumas desvantagens, como a reversão ela é difícil e cara, não protege contra doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, pode causar dor nos primeiros dias e causa muito arrependimento quando ela é feita de forma muito impensada e sem as devidas orientações.